Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Paloma, sou professora de língua portuguesa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Olha só, hoje nós vamos resolver o PET 1, semana 2 de língua portuguesa do nono ano. Mas antes disso, você já sabe, né? É rapidinho, solta a vinheta! Pessoal, para resolvermos essas questões aí, faremos uma leitura de texto, que ele é um pouquinho extenso, tá? Mas eu acho de suma importância para resolver qualquer questão, ler atentamente ao texto, primeiramente, né? E em segundo lugar, não tem como a gente interpretar, né, uma questão, tentar resolvê-la sem entender do que se trata, quais são os principais tipos, atender ali qual tipologia textual que está sendo exposta, né? Enfim, vamos fazer a leitura aqui, tá bom? Eu aconselho a vocês que abram uma nova guia, né? E abra o PET ali para você acompanhar a leitura. Ou você pode, se você tiver o PET impresso, acompanhar pelo seu PET a leitura, ou fazer a leitura aqui comigo em tela, tá bom? E aí, vamos juntos? Preparado aí para terminar essa semana 2 com louvor? Então vamos embora. Olha aí, acompanha comigo em tela. O texto vem com o título seguinte: o conceito de raça é usado para segregar e oprimir uma população que, ainda hoje, é invisibilizada, tendo os direitos humanos violados. Aí, o autor dessa obra aí, né? As autoras são a Josefina, a Denise e a Nilza. Vamos fazer a leitura então. A morte do povo preto não pode continuar passando despercebida. Mas o que espera de uma sociedade racializada? O genocídio da população não branca transforma em estatística vidas que se perderam sem chance de defesa. Ser negro é marcador social. E quem é negro sente na pele a dor de ser negro em um país onde o racismo prevalece. A Lei número 7.716 de 1989, de autoria do deputado Carlos Alberto de Oliveira, daí será mais conhecida como Lei Caô, criminaliza o racismo e possibilita ferramentas que poderiam mudar o cenário de violência atual. Mas o que faz uma lei valer é o uso. Ela precisa ser popularizada, trabalhada nas escolas e nas bases para que os jovens tenham conhecimento dela e se apropriem de seus efeitos. Até quando uma mãe preta vai chorar? Há uma hierarquização, uma sociedade hegemônica que alimenta as desigualdades sociais, omitindo da população preta o acesso aos seus direitos, deixando-a à margem em situação de risco e vulnerabilidade social, naturalizando diariamente a morte dos jovens negros, que continuam tombando diante de um quadro generalizado de violência e opressão. Não podemos ficar omissos frente a tantas atrocidades. Precisamos desconstruir as estruturas excludentes que se retroalimentam e manter a desigualdade, a apartação social e nos inserem em uma inclusão perversa, matando irmãos nossos, tirando-nos a liberdade de ser quem somos, de construir nossa identidade e vivê-la de forma plena. A sociedade questiona a legitimidade de nossas ações, cultura e etnia, não levando em conta que o Brasil é o segundo país do mundo em população negra. Uma população que é de luta, resistência, mas que, infelizmente, ainda hoje perde vidas em razão a desigualdades e injustiça. O conceito de raça é usado para segregar e oprimir uma população que ainda hoje é invisibilizada, tendo seus direitos humanos violados. O racismo estrutural, simbolicamente, mantém o povo preto no tronco, sem voz e anestesiado pelo sofrimento psíquico, leva com ele as dores de ser negro em um país patriarcal, machista, racista e classista. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 diz que somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza e que a prática do racismo constitui crime inafiançável, direitos que não são respeitados. Há no Brasil uma coisificação. Negros e negras deixam de ser vistos como pessoas e são tratados como coisas, deixando à amostra uma sociedade cruel e desumana,
adoecida por padrões e valores deturpados que julgam e condenam pessoas por sua cor, raça e classe. As mulheres negras lutam contra o machismo, racismo e exclusão. Há diferença enorme nas construções sociais de ser uma mulher e ser mulher negra. Existe uma desigualdade histórica que privilegia a população branca em detrimento da não branca. A nossa sociedade embasa comportamento racista e discriminatórios que se perpetuam e seguem ceifando vidas inocentes. Precisamos lutar por uma sociedade mais justa, que se organiza no sentido de superar as injustiças sociais. A luta antirracista é de todos nós. Precisamos nos indagar e deixar claro para a sociedade que não admitimos racismo, não toleramos, e nada nem ninguém vai nos silenciar. Nós, brasileiros, somos descendentes, sim, de povos africanos, e reconhecer nossa ancestralidade é um passo importante para termos o direito à cidadania e lutarmos por políticas afirmativas. É inconcebível que, em pleno século XXI, continuemos ignorantes em relação à cultura, etnia e tradições do povo preto. Ser negro transcende a cor. A ignorância gera preconceito racial que se manifesta de forma violenta, como os assassinatos dos jovens negros e a destruição das casas religiosas, tentando tirar do negro a identidade. A exclusão viola o principal direito humano, que é o direito à vida, e coloca a população não branca em uma realidade de terror e sofrimento, em que se tornam apenas dados estatísticos. E todas essas situações reais de luta e sofrimento são naturalizados socialmente, impedindo a população negra de ter acesso a direitos humanos fundamentados, instituídos e efetivados. Para que haja mudança, lutemos por um Brasil melhor, sem racismo e com igualdade plena. Esse é o nosso compromisso e nossa esperança. Membros da Comissão da Igualdade Racial da OAB-DF, Distrito Federal, né, gente? E aí está disponível o site para quem quiser consultar o texto na íntegra. Então, vamos às questões? Número 1. Ao escolher esse gênero textual, as autoras do texto objetivaram. Esse gênero textual tratado aí, gente, é o texto argumentativo. Qual que é a principal função de um texto argumentativo? Expor uma ideia, convencer o meu leitor daquilo que eu defendo, daquilo que eu acredito, e não colocar em primeira pessoa, principalmente, tá? Como assim, professora? O texto, para ele ser argumentativo, é necessário, é fundamental que você exponha a sua opinião, o seu ponto de vista, por meio de argumentos sólidos, tá bom? Vamos fazer a leitura das alternativas aí. A. Construir uma análise irônica sobre o assunto abordado? De jeito nenhum, né, gente? Ainda mais se usar aí de ironia com um assunto tão delicado, tão sério e tão urgente na nossa sociedade. B. Evidenciar por meio da sátira os acontecimentos atuais que despertam o interesse do público? Não, também não, isso daí também está errado, tá? C. Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários? Também não. Então, só pode ser a letra D como nosso gabarito. Expor seu posicionamento sobre determinado tema de interesse público. Sim, né, o que eu falei para vocês. O texto argumentativo é quando você tem uma ideia, né, uma convicção e quer passar para o leitor essa convicção, esse seu posicionamento. Tudo bem? Questão número 2. Qual é a questão central abordada no texto lido? Tranquilo demais isso daí, né, gente? As autoras utilizam de fortes argumentos para expressar fatos que revelam a discriminação racial sofrida pela população preta no Brasil, iniciando pela cor da pele, pela cultura ou até mesmo por sua religiosidade, e chegando ao ponto de omitir os seus direitos, cefarem seus direitos, né? Acabarem totalmente com os direitos. Tudo bem? Vamos para a questão 3. Com relação ao problema apontado, qual é a posição defendida pelas autoras? Então, qual é o problema, né, o X da questão aí, que as autoras acreditam que ocorre, né, que ocorram aqui no Brasil, para ter feito um texto desse tipo, tá? É isso que a pergunta tá indagando aí para vocês.
Como gabarito, nós temos: as autoras afirmam que para a lei funcionar é necessária a divulgação para a sociedade. Assim, as penalidades serão expostas às pessoas que cometem essas atrocidades e, por consequência, haverá uma diminuição na discriminação e violência racial. Além disso, a população não branca exercerá seus direitos e esses crimes não serão mais naturalizados. O mais triste aí de tudo, desse contexto histórico que nós vemos aí, né, durante o texto, não somente histórico, né, cultural, social, a gente vê entender que isso está sendo naturalizado na sociedade, como se fosse algo comum, corriqueiro, e de forma alguma nós podemos aceitar isso, né? 4. Segundo as autoras, a quem a responsabilidade por esse problema abordado pode ser atribuída. A responsabilidade com certeza é do povo brasileiro, né? De cada cidadão, é seu, é meu, é de todos nós. Transcrevam um trecho em que as autoras utilizam uma metáfora para mostrar a origem do problema, né? Então, onde que originou isso? Da onde que vem isso, né? Primeiro, que eu deveria até posto aí na frente, é o racismo, uma metáfora que elas utilizam, né? O racismo estrutural, simbolicamente, mantém o povo preso no tronco, referindo o quê? A escravidão, né? E uma outra metáfora aí que pode ser utilizada é quando ela fala assim: ser negro é marcador social, ou seja, né, é alvo de discriminação na sociedade. Tudo bem? 5. As autoras evidenciam uma estratégia para convencer os leitores da posição que defendem. Qual é essa estratégia? A estratégia utilizada por elas pode influenciar a opinião dos leitores do texto? Explique. Sim, claro, né? As autoras fazem uso de argumentos com base em dados, estatísticas, afirmações, explicações por meio de questões sociais, culturais e historicamente alicerçadas na sociedade brasileira, né? E por que elas influenciam o leitor? Porque, sim, ela vai influenciar o leitor por meio de quê? Dos argumentos. Esses argumentos, elas se embasou, né? Elas, né, se embasaram para falar da discriminação racial por meio de dados, com base, né? Com argumentos sólidos, fortes aí para convencer o leitor. Até mesmo uma pessoa que tem uma opinião aí formada, né, diferente da dela, elas vão conseguir, por meio desses argumentos, fazer uma reflexão a esse leitor. Tudo bem? Então vamos para a questão 6. No fragmento que segue, uma das palavras destacadas coordena, a outra subordina. Aponte as relações lógicas que elas estabelecem. Vou ler o trecho para vocês. Nós, brasileiros, somos descendentes, sim, de povos africanos. E reconhecendo a nossa ancestralidade é um passo importante para termos direito à cidadania e lutarmos por políticas afirmativas. Tá, então destacou aí pra gente a conjunção e a conjunção para. Ai, professora, aprendi a vida inteira que para é preposição. Certo? Certíssimo. Para, ela é essencialmente uma preposição. Mas aqui ela está funcionando, né, tendo a função de uma conjunção. A conjunção, para ser coordenativa, é o e, né? Coordenativa, gente, é quando eu tenho duas orações, uma posta uma ao lado da outra, em que não há dependência sintática, ou seja, ela vai ser sintaticamente completa, uma em relação à outra, e vai depender ali um pouco, né, vai estar coordenada, posta uma ao lado da outra para complementar o sentido da principal, tudo bem? Então tá bom. Então a conjunção coordenativa é o e, serve para ligar as duas orações e estabelecer um valor semântico de adição. Semântico aí quer dizer sentido, tá? Ou seja, quando ela fala assim, ó, nós brasileiros somos descendentes, sim, de povos africanos. E, ou seja, mais uma ideia que ela quer juntar a essa oração principal. Reconhecer nossa ancestralidade é um passo importante. Percebe? Então, juntou a primeira oração aí que inicia nós, brasileiros, com a outra oração, que é reconhecer nossa ancestralidade, tá bom? Quer saber aí como que eu identifico as orações? É só localizar os verbos, tá bom?
E depois, a conjunção subordinativa para liga duas orações sintaticamente dependentes, estabelecendo o valor semântico de finalidade objetivo, ou seja, enfatizando onde quer chegar com esse objetivo. Vamos por parte. Para ser subordinativa, uma conjunção subordinativa, é porque ela depende sintaticamente uma da outra, ou seja, os seus termos sintáticos não estão completos por si só. Eu preciso que venha uma outra oração para complementar o sentido da primeira, da principal, da oração principal. Tudo bem? E para que ela vai fazer isso? Com qual sentido? Com qual valor semântico? De finalidade, de objetivo. Tudo bem? Então tá bom. Era esse daí, né, gente? O conteúdo que nós tínhamos para essa aula, né? Espero ter ajudado aí com esses conhecimentos, né? Sobre um texto. Estude o texto argumentativo. Se você não conhece as conjunções, aqui no meu canal eu tenho aulas só a respeito de conjunções, tá? Eu tenho a parte 1, já vou postar a parte 2 também para vocês. Para fazer dissertação, redação para o Enem, para concurso público, para sua escola também, né? É essencial nós conhecermos esses dois assuntos, tá? Tanto o texto, quando ele está na tipologia argumentativa, como as conjunções coordenadas e subordinadas. Tudo bem? Pessoal, vai lá, né? Esfria a cabeça, toma um cafezinho, vamos refletir um pouquinho nesse texto que para mim foi essencial, né? Para a gente ter uma noção maior da discriminação racial aqui no nosso país, né? Para refletir mesmo nesse assunto. Toma um cafezinho, respira e eu te espero na semana 3. Não me abandona não, hein? Eu conto com vocês. Um beijo, obrigada por tudo sempre.